Feche os olhos por um instante. Respire fundo. Imagine que você está diante de um espelho, mas ele está embaçado. Você tenta se ver, tenta reconhecer seus contornos, sua essência, sua luz, mas tudo o que enxerga é um reflexo distorcido, uma névoa espessa, um vazio que insiste em retornar. Talvez você já tenha sentido isso, uma falta que não tem nome, uma fome que nada sacia, uma vontade de preencher um espaço que parece sempre escapar entre os dedos. E então, você repete gestos, repete hábitos, repete prazeres que passam rápido demais. E quanto mais repete, mais distante se sente de si mesma. Carl Jung dizia que o vício é uma forma simbólica de buscar o sagrado. Quando a alma se distancia daquilo que a nutre de verdade, ela encontra caminhos tortos. Ela clama, mesmo que em silêncio. E às vezes esse clamor toma a forma de um comportamento que se repete, de um hábito que parece maior do que você, de uma vontade que se impõe como se fosse vital. Mas não é o cigarro, a comida, o celular, o álcool ou o relacionamento que você não consegue largar. É a ausência. É a parte de você que foi banida, esquecida, reprimida. James Hillman, discípulo e poeta da psique, dizia que os sintomas da alma não devem ser eliminados, mas escutados, porque tudo aquilo que adoece em nós fala. O vício, sob essa luz, não é um inimigo, é uma linguagem simbólica de algo que está tentando voltar ao centro, algo que foi deixado de lado, algo que quer ser reintegrado. E essa é a pergunta que inicia toda a jornada de cura profunda. Qual parte de mim foi banida e o vício está tentando representar? Porque o que se repete em excesso, o que consome sua energia, o que parece te dominar, muitas vezes é apenas um eco de algo muito mais antigo, algo seu, algo sagrado, algo que está pedindo silenciosamente para ser visto. Esse vídeo é um mergulho, não num método rápido, não numa fórmula milagrosa, mas num caminho de escuta simbólica, reconexão profunda e consciência viva. É um convite para que você olhe além do hábito e veja a alma. Porque o vício não te define, ele te revela, ele aponta, ele mostra com dor o que foi esquecido. E é por isso que ele dói, e é por isso que ele insiste. Talvez você esteja exausta de lutar contra algo que volta sempre. Talvez você já tenha se culpado por não conseguir parar. Talvez você tenha medo de que o vício diga algo terrível sobre quem você é. Mas, e se ele estiver dizendo justamente o contrário? E se ele estiver dizendo que existe algo em você que quer viver de novo? A alma não desiste de você, mesmo quando você desiste de si. E o vício sob essa luz não é o fim, é o chamado. E toda mulher que escuta esse chamado começa a voltar para casa, aos poucos, em silêncio, com presença, com coragem, com amor, sagrado. Existe uma dor que quase ninguém vê. Ela não sangra, não grita, não deixa marcas aparentes, mas está ali, pulsando como um tambor surdo dentro do peito. Uma sensação de não pertencimento, um eco antigo de abandono, de rejeição, de insignificância. Uma saudade de algo que talvez você nunca tenha vivido, mas sempre sentiu falta. É nesse espaço invisível que o vício se instala. Não como um inimigo que invade, mas como um ritual silencioso que se repete. Um gesto automático que aos poucos tenta preencher o que o coração não consegue nomear. Você não busca o prazer pelo prazer. Você busca alívio, busca descanso, busca silêncio para a ansiedade que não cala, busca ternura para a solidão que não passa, busca algum tipo de presença, porque por dentro a ausência grita. O vício é, muitas vezes, a forma que a alma encontra de não colapsar, de se manter viva, mesmo que seja em fragmentos. E por mais contraditório que pareça, ele é, antes de tudo, um pedido de ajuda. Quantas vezes você já tentou parar? Quantas vezes prometeu a si mesma que seria a última vez e mesmo assim voltou? Não por fraqueza, não por falta de força, mas porque a dor que está por trás desse padrão ainda está viva, ainda está aberta,
ainda está esperando ser vista. Jung falava da função compensatória do inconsciente. Quando algo importante é ignorado, reprimido ou esquecido, o inconsciente cria formas de compensar. E o vício é uma dessas formas. É como se sua psique dissesse: você não está olhando para isso, então eu vou repetir até que você escute. O hábito se torna um espelho, mostrando dia após dia o que falta, mostrando a ferida que você aprendeu a esconder. E aqui, não se trata de força de vontade, se trata de escuta, porque a força que você usou até agora para resistir, talvez precise se transformar em coragem para sentir. O que você tenta anestesiar quando consome compulsivamente? O que você está tentando evitar? Qual emoção? Qual memória? Qual parte de si você sente que não conseguiria suportar? Muitas vezes, o medo não é da dor. O medo é do que a dor vai revelar. Mas a verdade é que o que dói já está aí. E o vício, por mais repetido que seja, não silencia o que está vivo. Ele apenas adia o encontro. E todo adiamento cobra um preço: esgotamento, culpa, vergonha, confusão. Mas quando você começa a olhar de frente para essa ferida invisível, algo muda. Quando você se permite sentir a dor sem precisar escondê-la atrás de um comportamento, a cura começa. Lenta, silenciosa, profunda. Porque o vício não é o centro do problema, ele é o disfarce. E a dor que ele tenta esconder é a chave. A chave para voltar, para lembrar, para reintegrar o que foi esquecido. Você não está quebrada. Você está tentando se proteger com os recursos que teve. E agora talvez seja o momento de criar novos rituais. Rituais que não te afastem de si, mas que te tragam de volta. Porque no fundo, é disso que você sente falta. De si mesma, da sua inteireza, da sua verdade, da sua alma. Dentro de você existe um sistema milenar. Uma rede silenciosa que todos os dias decide por onde você vai caminhar, mesmo quando você acredita estar no controle. É o seu cérebro instintivo, aquele que não diferencia dor emocional de ameaça física. Aquele que, diante do vazio, do abandono ou da rejeição, reage como se estivesse lutando pela própria vida. É nesse território invisível que o vício se aloja, não como escolha racional, mas como uma tentativa de sobreviver àquilo que não se vê, mas se sente. A dopamina, tão falada, é frequentemente mal compreendida. Ela não está ligada ao prazer em si, mas à expectativa de recompensa. Ela acende não quando você recebe, mas quando você espera, quando imagina, quando antecipa. É por isso que o vício prende. Porque o cérebro associa aquele gesto, aquele clique, aquela comida, aquela mensagem, como se fossem o mapa da sobrevivência. O caminho mais rápido para sair da dor. O alívio que chega antes do colapso. O sistema límbico, especialmente a amígdala cerebral, interpreta o sofrimento psíquico como se fosse uma ameaça concreta. E o vício, nesse cenário, vira um ritual de emergência, um mecanismo de fuga. Não importa o preço, não importa as consequências. O que importa é calar por alguns segundos a angústia que consome por dentro. E isso cria um fenômeno profundo, a neuroplasticidade negativa. Repetir o mesmo comportamento dia após dia reforça certos circuitos cerebrais. O caminho se torna automático, familiar. O corpo aprende, a mente normaliza. E sem consciência, você começa a agir como se aquela repetição fosse inevitável, como se fosse uma missão, como se fosse sagrado. Escapar da dor a qualquer custo. Mas esse custo é alto e silencioso. Você começa a se sentir cada vez mais distante de si mesma. A desconexão cresce, a vergonha também. Porque algo em você sabe que aquilo não está nutrindo, não está sustentando, está apenas adiando o mergulho que precisa acontecer. E aqui está uma verdade difícil, mas libertadora. O vício não é sobre prazer, é sobre ausência, sobre a tentativa do seu sistema nervoso de encontrar um solo firme onde não há presença interior. E é por isso que a cura não está em cortar o hábito, mas em restaurar a presença. Voltar ao corpo, voltar ao agora.
sentir o que o vício tenta esconder, com compaixão, com tempo, com verdade. Seu cérebro não está te sabotando, ele está tentando te proteger. Mas agora, talvez, seja a hora de ensinar a ele que há outro caminho. Um caminho que não exige fuga. Um caminho que começa com uma pergunta: o que, em mim, ainda está tentando sobreviver, quando já poderia começar a viver? Há uma forma de fuga que é sutil, silenciosa, quase bela. Ela veste roupas brancas, fala sobre luz, compartilha frases de sabedoria e parece, à primeira vista, o oposto de um vício. Mas por trás dessa aparência elevada, ainda mora o mesmo vazio, a mesma ânsia, a mesma tentativa desesperada de escapar da dor de existir. A persona espiritualizada é uma das máscaras mais sofisticadas do ego, e muitas vezes é apenas um novo nome para o mesmo padrão antigo. Talvez você já tenha vivido isso. Trocar a compulsão por compras por uma compulsão por autoconhecimento. Deixar um relacionamento tóxico para mergulhar em retiros, cursos, terapias, mas sem pausa, sem escuta, sem digestão. Consumindo espiritualidade com a mesma velocidade com que antes se consumia qualquer outro alívio passageiro. O ritmo mudou, o vocabulário também, mas a lógica interna continuou a mesma. Porque quando a busca por evolução nasce do medo de não ser suficiente, de não estar pronta, de ainda carregar sombras, ela se torna um novo disfarce do vício. O ego espiritual atua a partir da comparação, do controle, da necessidade de ser melhor. E o que parece um caminho de cura pode ser apenas uma fuga disfarçada, uma fuga com incenso, mantras e aparente elevação, mas ainda fuga. Não há problema em buscar o sagrado. O problema é quando essa busca se torna mais uma forma de negar o que dói. Quando meditar vira um modo de evitar a raiva. Quando estudar vira uma forma de fugir da tristeza. Quando a performance espiritual silencia a menina interior que ainda chora. O ego não desaparece quando entra no caminho da luz. Ele apenas aprende a usar novas roupas. E é por isso que tantas mulheres sentem que, mesmo fazendo tudo certo, ainda estão cansadas, ainda estão com fome, ainda sentem que falta algo. Porque a presença não pode ser performada, ela só pode ser habitada. Jung dizia que ninguém se ilumina imaginando figuras de luz, mas tornando consciente a escuridão. E isso significa olhar com coragem para o que há por trás da busca incessante por evolução. O que você teme encontrar se parar de buscar? Quem você seria sem a necessidade constante de melhorar? Talvez uma mulher inteira, presente, imperfeita, humana, que não precisa ser espiritual para ser sagrada, que não precisa estar curada para ser digna, que pode simplesmente ser. Existe um momento em que a força deixa de funcionar. Você já tentou resistir, já se culpou, já prometeu que não faria mais, já escreveu, orou, chorou em silêncio, e mesmo assim, o padrão voltou. Não por falta de vontade, mas porque o que se repete não precisa de proibição, precisa de reintegração. E a alma só se reintegra através do símbolo, do gesto com intenção, do ritual que fala com o que está além da lógica e toca o que foi esquecido. O inconsciente não entende comandos racionais. Ele responde a imagens, a ritos, a metáforas vivas, e por isso, combater o vício com força ou moralidade é como gritar com uma criança assustada. Não funciona. Só afasta ainda mais, só reforça o vazio. É preciso outro caminho. Um caminho onde o desejo é escutado, não reprimido. Onde o impulso é acolhido, não silenciado. Onde o gesto repetitivo é transformado num gesto sagrado. Talvez você nunca tenha tido um espaço assim. Um lugar onde pudesse estar com suas sombras sem precisar escondê-las. Onde o impulso não fosse pecado, mas sinal. Onde o desejo não fosse culpa, mas pedido de reconexão. Criar esse espaço é um ato de coragem emocional. É escolher conscientemente olhar para o que antes era evitado. Pode ser um canto da sua casa, um momento do seu dia, um papel em branco onde você escreve o que sente,
sem censura. Um desenho feito com as mãos trêmulas, uma dança em silêncio, um copo de água oferecido a si mesma antes de dormir. Não importa a forma, importa a presença, importa a intenção, importa o ritual. Jung dizia que tudo o que não é trazido à consciência retorna como destino. O que você não olha, te domina. O que você não nomeia, se transforma em compulsão. Mas quando você cria um ritual simbólico, mesmo simples, mesmo imperfeito, algo dentro começa a se reorganizar. O impulso perde força, porque finalmente foi visto. A repetição compulsiva começa a se dissolver quando você oferece ao inconsciente algo mais profundo que o hábito. Um gesto com alma. Um momento de verdade. Um símbolo de reencontro. E assim, o vício deixa de ser um castigo e se torna um convite. Um convite para se sentar com sua própria dor. E ali, em silêncio, permanecer. Sem fuga, sem pressa, sem julgamento. O que cura não é parar. É permanecer presente com aquilo que antes parecia insuportável e descobrir aos poucos que você não precisa mais correr. Você já chegou. Há uma fome que não se sacia com comida, uma sede que não se apaga com água, um desejo que não se resolve com prazer. Essa é a fome da alma, a fome de sentido, de beleza, de verdade, de pertencimento interior. E quando essa fome não é ouvida, o vício entra, não como vilão, mas como um falso alimento, um substituto, um consolo raso para uma necessidade profunda. Carl Jung dizia que o vício é uma tentativa desesperada da psique de se reconectar ao self. Mas o ego, em sua limitação, tenta preencher essa ausência com o que consegue compreender. Substâncias, hábitos, distrações. E assim, nasce a repetição. Você sente o vazio, busca algo, consome, alivia. E logo depois, o vazio retorna. Porque o que foi oferecido à alma não era alimento, era distração. James Hillman nos convida a ver o vício não como patologia a ser extirpada, mas como uma imagem, uma metáfora viva, um símbolo que pede escuta. E se você observar com sensibilidade, verá que o vício tem uma forma, um tom, uma intenção distorcida. Ele quer algo. Ele aponta para algo. E esse algo, muitas vezes, é uma parte de você que foi esquecida. Uma mulher pode passar anos trocando de compulsões sem perceber. Primeiro é a comida, depois o amor, depois o trabalho, depois o desenvolvimento pessoal. Até que um dia ela se vê diante de um espelho e entende que nada externo será suficiente, porque o que ela sempre buscou era a própria voz criativa. Era dançar, escrever, imaginar, pintar, gritar em silêncio sua dor e sua beleza. Era expressar aquilo que ficou calado por tempo demais. Esse é o poço sem fundo, a metáfora que descreve tão bem o ciclo do vício. Quanto mais você tenta preencher, mais esvaziada se sente. Porque o buraco não está fora, está dentro. E nenhum prazer passageiro pode curar a ausência de si mesma. Mas há um ponto em que a alma cansa de esperar e começa a chamar. E o chamado vem como exaustão, como insatisfação crônica, como a sensação de que nada mais toca de verdade. É nesse ponto que a transformação pode acontecer, quando você para de tentar preencher e começa a alimentar, não com repetições, mas com vida, com presença, com símbolos verdadeiros. A alma não quer muito, ela quer verdade, ela quer beleza, ela quer ser lembrada. Quando você começa a oferecer a ela aquilo que nutre de fato, silêncio, arte, expressão, solitude, escuta, algo dentro começa a florescer. E o vício, que antes era rei, começa a perder seu trono. Porque não há mais trono vazio. Porque o lugar da dor foi ocupado pela inteireza. E essa talvez seja uma das maiores curas. Entender que você não precisava de mais prazer, precisava de mais verdade. Que o que você tanto buscava fora, já morava em você, esperando pacientemente para ser despertado. E agora, talvez você consiga respirar um pouco mais fundo, porque o vício que antes parecia um inimigo invencível,
começa a revelar seu verdadeiro rosto. Não é um castigo, não é um defeito, não é uma falha sua. É um mensageiro, um pedido de escuta, um sinal de que há partes da sua alma que foram deixadas para trás e que estão há tempos tentando voltar. Carl Jung nos lembra que o que você resiste persiste, o que você aceita se transforma. E talvez seja essa a virada mais profunda, parar de lutar contra o vício como se ele fosse um ladrão e começar a dialogar com ele como se fosse uma carta esquecida de si mesma, porque ele carrega um símbolo, um desejo, um pedaço da sua história que ainda pulsa por reconhecimento. James Hillman nos convida a abandonar a ideia de cura como correção. A psique não é um problema a ser resolvido. Ela é um território simbólico a ser interpretado. O vício, sob essa lente, é um mapa, um traço arquetípico, uma linguagem que só se revela quando você olha com compaixão, não com julgamento. Você não está em guerra com o seu vício, você está em processo de reencontro. E aquilo que ele representa, conexão, liberdade, significado, não está perdido. Está apenas encoberto, esquecido, mas vivo. A verdadeira cura não começa quando o hábito é rompido. Ela começa quando você compreende o que esse hábito estava tentando dizer, quando você deixa de perguntar como parar e começa a perguntar do que eu sinto falta, porque é essa falta que alimenta o ciclo e é o acolhimento dessa falta que pode libertar. Talvez agora você perceba que não precisa mais correr, que não precisa mais fugir, que não precisa mais se definir pela sua dor, porque o vício não é quem você é. Ele é apenas a trilha pela qual você chegou até aqui. E se você chegou até aqui, talvez esteja pronta para algo novo. Não uma nova meta, mas uma nova escuta, uma nova relação com o seu próprio desejo. Você não está quebrada, está em processo de individuação. E esse processo é sagrado, é silencioso, é seu. E se houver uma única pergunta para deixar ecoando dentro de você, talvez seja essa: e se sua ferida for, na verdade, o início do seu poder?